A cada dia mais eu me dou conta que o Evangelho de Jesus é um tratado de ética. Foi transformado em religião por causa da época. E Jesus transformado no Messias divino por causa da necessidade histórica do povo de Israel, que esperava, na tradição do tempo, um ser que lhes desse a hegemonia do mundo, oferecendo-lhes tudo aquilo que o ser humano pode ambicionar. Através do Velho Testamento, nós podemos ver a ambição deste povo, que teve a situação deplorável de sofrer escravidão através da história inúmeras vezes. Somente entre os babilônios, 400 anos. Mais tarde, entre os egípcios, e através também de lutas interminas com os filisteus, que continuam até hoje na aparência dos árabes e outras tribos. Naturalmente, vindo um ser superior como Jesus, Israel não o recebeu como grande general, que deveria comandar as tropas e expulsar o Império Romano que o dominava. Porque o reino que ele vinha trazer não era adstrito às necessidades e funções orgânicas da criatura humana, por causa da rapidez com que passa a nossa vida. Se ele tivesse vindo na condição do Messias e salvasse Israel da dominação do triunvirato, é claro que, através da história, nesses 2000 anos, quantas outras guerras, quantos outros poderes, quantas batalhas seriam enfrentadas pelo povo desde a diáspora, quando foi expulso da sua terra, até o ano de 1947, quando a ONU reconheceu o Estado de Israel, através do secretário-geral, Oswaldo Aranha, que era brasileiro. Desta forma, a mensagem de Jesus tem uma amplitude psicológica das mais extraordinárias, porque ela vai despertar o ser para a sua eternidade. Não é uma mensagem de bem-estar temporário, é uma mensagem para o ser que somos, espíritos imortais, que nos encontramos transitoriamente vestidos de carne, e por essa razão enfrentamos as vicissitudes da própria evolução. Aliás, é a primeira questão do pensamento filosófico. Na Grécia antiga, 7 séculos antes de Jesus, a primeira indagação é: quem somos nós? E, de imediato, de onde nascemos, de onde surgimos, para onde vamos, qual a razão do sofrimento humano? É raro uma pessoa que pensa que, se não haja feito uma dessas perguntas, qual a razão da dor? Por que pessoas há que nascem em berço dourado, tudo lhe é cômodo, facilidades, bem-estar social, saúde orgânica, felicidade terrestre, uma vida longa, e pessoas outras, totalmente o oposto, as dificuldades desde o berço, toda uma existência de problemas, e não raro, uma vida breve ou uma vida longa
cheia de angústias. Então, a filosofia nasceu exatamente para explicar quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que sofremos. Logo no início, no Ocidente, foram os gregos, 700 anos antes de Cristo. As cidades gregas, que eram verdadeiros estados, apresentaram homens e mulheres notáveis para o pensamento que pudesse contribuir a benefício das massas. Já o Oriente teve uma outra orientação, porque no Oriente surgiram os profetas, aqueles indivíduos dotados de uma percepção paranormal, e nasceram os primeiros vislumbres de imortalidade da alma. Por isso que, desde os primórdios do pensamento filosófico, a sociedade ficou dividida entre aqueles que acreditam na morte, na aniquilação, no desgaste, no desaparecimento do ser, como aqueles que acreditam na sobrevivência à carne. E nesta sobrevivência, uma variedade imensa de formas, que existe um lugar paradisíaco para onde aqueles que são bons irão, e existe um lugar infernal, terrível, para onde se dirigem aqueles que não cumprem com seus deveres de solidariedade. Daí surgiu a metáfora do bem e do mal. O próprio Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, perguntou aos anjos guardiães o que é o bem, e a resposta: tudo aquilo que está conforme à lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que se lhe opõe. Então, nós temos os espiritualistas, os livres pensadores, os nihilistas e, agora, o ateísmo como religião oficial. Então, dentro desse báratro, a sociedade se tem movimentado desde os primórdios do aparecimento da criatura humana na Terra e do momento em que começa a pensar, porque os primeiros biótipos humanos eram mais animais de várias pernas, animais selvagens, ignorantes, do que bípedes pensantes. O nosso pensamento é jovem, as nossas emoções são jovens, nossos instintos são muito antigos. A maioria de nós vive graças a 3 instintos básicos. Daí dizer que a pessoa é da cintura para baixo ou é integral. Da cintura para baixo, somos aqueles que comemos, dormimos e fazemos sexo. Todos. Sem exceção, todos seres viventes, inclusive as plantas, obedecem a esses 3 impulsos da natureza. E os outros são aqueles que, apesar dos 3 instintos, pensam, sentem, amam, odeiam, têm emoções. As emoções, no estudo da criatura humana, são relativamente modernas. Elas devem ter, no máximo, 300 anos. O instinto, muito mais, uns 2 bilhões de anos, em que o nosso instinto vem funcionando através dos diferentes reinos da natureza e das suas mudanças, desde as moneras, desde os seres unicelulares, até nós, os pluricelulares, aqueles que temos uma constituição e nos oferece o estado de civilização. Bípedes, pensantes, emotivos, que sabemos discernir entre o que é bom
e o que é mal, embora nem sempre discernamos aquilo que realmente é bom daquilo que é mal. Esse introito para nos determos nas lições de Jesus. Ele foi o filósofo mais notável que a humanidade ofereceu. A sua doutrina filosófica é religiosa, porque ela nos apresenta uma causa, a causa fundamental da vida, que nós chamamos Deus, e que podemos chamar naturas naturans, como filósofo, causa primeira, natureza. Como nos aprouver, nós sempre chamaremos da primeira causa. E quando o Espiritismo apareceu, Allan Kardec perguntou o que era Deus. E os espíritos disseram, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. São definições, palavras, porque a causa suprema, ou a inteligência primária, nos dá uma ideia verbal, mas não nos dá uma ideia real de como é que apareceu a primeira inteligência, de como é que foi edificado o pensamento. Por mais que nós pensemos neste estágio cultural, nós sempre vamos atrás da causa. Por que existe isso? Por causa daquilo. Então, que fez isto? Isto outro. Que fez isto outro? Algo. E vamos assim ao infinito. Vem Jesus e simplifica. Chamemos Deus, chamemos nosso Pai. Como nós provimos de um Criador, e Ele é esse Criador, é, portanto, a geratriz, a razão básica de nossa vida. E para chegarmos a Ele, uma porção de regras. A primeira delas, amar, porque nós somos instinto, e o instinto não ama, automaticamente funciona. Nós estamos diante de um perigo e paramos, sem saber como. Nós temos a percepção instintiva do acontecimento. Ela é inerente aos animais. O animal está em disparada, tem um abismo, ele sente para antes de cair no abismo. Assim também, nós, quanta coisa nós fazemos pelo simples instinto, deixamos de fazer. Depois do instinto, nós vamos pensar. A primeira fase da vida humana foi na caverna. O homem da caverna é tradicional, o troglodita. Era um animal bípede que se alimentava da caça, que se alimentava da vida vegetal, que não pensava, vivia para comer, procriar e, naturalmente, dormir. Então começaram a surgir nele fenômenos. E temos dito aqui inúmeras vezes, o primeiro fenômeno do ser humano foi o medo. Fenômeno que continua até hoje. Todos nós, sem exceção, temos medo, sob vários aspectos. Desde o medo pavor à suspeita. E por que o medo foi a primeira emoção? Porque na caverna eram os animais, comiam, lutavam entre si, saíam à caça, à pesca, ao trabalho agrícola, e não tinham maneira de se comunicar. Daí a tradição histórica diz que nós aprendemos a falar com os pássaros. Ouvindo o canto dos pássaros, nós terminamos imitando e passamos a usar a terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro, que é o centro da palavra. Primeiro a criatura escreveu, para depois falar. Sinais, os hieróglifos, os sinais das civilizações mesopotâmicas do Egito, da Síria, da Babilônia, da Pérsia, da China, eram sinais até hoje, sinais aos quais
nós atribuímos um significado. Por exemplo, uma cruz, para mim, tem um significado infinito. Ele pode ser um sinal de matemática, mas pode ser um sinal de sacrifício, pode ser um sinal de ajuntamento e assim por diante. Quando, por acaso, eu tenho oportunidade de dizer certa palavra, ela veste um símbolo, essa palavra, mas eu é que lhe dou o significado. Por exemplo, eu vejo uma manga, aquele fruto especial foi denominado manga, tem uma história primitiva para ser chamado manga. Mas nós evoluímos mais do que o vocabulário, porque eu digo assim, olha a manga, pode ser a fruta e pode ser o verbo mangar. Eu estou mangando de você, eu mango. Portanto, é um verbo. Manga de candeeiro, a manga do candeeiro, aquele vidro. A manga da camisa, quer dizer, a mesma palavra, que nós iremos saber o que é manga de acordo com o contexto. Não mangue de mim, não zombe, não me traga nada, etc. Então, nós fomos primeiro escrevendo, fazendo sinais. E nesse momento em que fazemos sinais, nós descobrimos uma coisa interessante. Pessoas da mesma taba que moravam dentro da caverna, de vez em quando desaparecia, apodrecia, ninguém sabia por quê, nem interessava. É como um abutre que cai, morre, o outro abutre não sabe, não tem ideia, porque não tinha uma cerebração que pensasse. E, de repente, o homem primitivo começou a ter medo de cair e de desagregar. Então, a primeira emoção é o medo, porque ele percebeu, o homem primitivo, que morando numa caverna tinha entrada. O inimigo chegava e matava-os. Todos estavam ali e morriam. Não sabiam o que era. Passaram a ter medo e saíram da caverna para um lugar de onde pudesse fugir. E então chegaram nos lagos e construíram as palafitas, as choças, as casas, os barracos, dentro do lago. Porque ele tinha agora uma percepção de 360 graus. Alguém chegava pela frente, ele fugia pelo fundo. Quem chegava, ele podia medir a quantidade. É, portanto, um pensamento baseado no medo. Mas ele descobriu que havia as enchentes e que aquele lago tanto podia ficar raso, como também transbordar. Ele passa para a casa de pedra, o apoio das cercas, das muralhas, enfim. Aí nós vamos entrar no período anticristão, das grandes e tumultuadas construções. Em o estudo de arquitetônia, se estuda muito a época e a cultura das pessoas pela arquitetura, através de como eram as casas. No passado, elas quase não tinham ventilação, era toda fechada, eram todas ligadas para não dar margem ao inimigo. Hoje, elas são transparentes quase no ar. Já em breve nós teremos casas magnéticas que não precisam de nada. Andaremos no ar, o processo de evolução. Nós vemos as construções de vidro e de outras surpreendentemente mágicas. Então, do medo, nós passamos para uma segunda emoção, a ira. A gente, quando tem medo, tem ira, fica com raiva. Toda vez que a gente suspeita, se arma. Toda vez que a gente confia, desarma. Então vem a segunda emoção, a ira, o ódio,
a raiva, a suspeita, a desconfiança. Então, essa segunda emoção é aquela que tem a ver com a nossa própria vida. A que instinto essas duas emoções estão ligadas? Ao instinto de conservação da vida. Então, eu me defendo por instinto, para não morrer. É a primeira segurança que Deus nos deu contra o suicídio. O suicídio é uma violência às leis, porque nós fomos feitos para viver e diluir depois de um tempo. A terceira emoção que nós tivemos, agora nós já tínhamos o medo e a ira. A ira é muito interessante, porque quando ela vem, nossos rins, nossas glândulas suprarrenais derramam adrenalina. Quando tiver uma pessoa simpática ou antipática, a gente olha e tem aquela descarga de adrenalina. Logo depois, outra de suor, ansiedade, medo e raiva simultânea. Quando a gente vê que a coisa que faz medo tem que ser enfrentada, a adrenalina sobe e a gente avança. Mas, à medida que avança, ira, o organismo derrama outra substância. E então essa substância nos relaxa e a gente retrocede. É a terceira emoção que nós temos. E a última emoção é o amor. O amor é jovem, é por isso que a gente tem mais instinto que emoção. É muito comum acontecer uma coisa, e, pois é, eu agi por instinto, nem pensei, eu agi. Imagine se passasse voando por aqui uma barata, metade do auditório saía correndo de uma barata, e se passasse um tigre, logo aparecia um atleta e ia enfrentar o tigre, ficava pálido, depois ficava vermelho da adrenalina, depois ia para casa chorando com medo dos resultados. Então, a nossa vida é feita de instinto e emoções. Jesus veio nos ensinar a controlar os instintos e desenvolver as emoções. Então, a cada instinto, o oposto. A cada emoção, o oposto. Ódio, amor. Raiva, simpatia. Desconfiança, oportunidade de confiança. Revidar através de um sorriso. Como é difícil. E, às vezes, a gente consegue aquele sorriso de televisão. Abre assim a boca e mostra a dentadura, com cuidado para não cair, porque às vezes a dentadura cai quando a pessoa está com muita raiva. Dessa forma, o Evangelho é o maior tratado de filosofia universal, desde o materialismo de Hegel, de Schopenhauer, dos pais da negação. O Evangelho está nele, porque todas as filosofias preconizam o amor. Mesmo a chamada filosofia demoníaca, a profecia de amar ao diabo, olha aí o amor. Para o diabo perseguir os outros. É o amor ainda com as marcas do instinto primitivo. Daí é fascinante quando nós temos o hábito de ler o Evangelho, porque é o melhor tratado, nos educa. E nos educa combatendo o instinto. O nosso instinto é a defesa, o Evangelho é a fraternidade. O nosso instinto está armado contra, o Evangelho está desarmado contra. Se alguém vem armado contra mim, eu sinto. Qualquer um de nós sente. Ele está armado. Aí a gente vai com certo jeito. E um dos sinais, também tem os sinais corporais, a técnica dos sinais corporais.
quando estiverem conversando com a pessoa, que ela continuar de braço cruzado, ela está na defesa. Essa é uma atitude na defesa. Eu vou contar uma a vocês muito interessante. A primeira vez que eu fui à Suíça, eu me hospedei com uma professora de psicologia da Universidade de Genebra. E psicólogos, psiquiatras, psicanalistas naquele tempo, era quase um deus. E eu, ignorante, quando soube que eu ia ficar na casa de uma professora de psicologia, digo, ai, meu Deus, como é que eu vou me portar para a pessoa ver que eu era educado? Porque a psicologia nos educa. Muito bem. E fazia tudo que a dona da casa fazia. Se ela ria, eu ria também. Se ela balançava a cabeça, eu balançava a cabeça. Por fim, ela me disse, amanhã vem aqui nos visitar a diretora-geral do Instituto de Psicanálise. Eu nem sabia direito o que era. Eu digo assim, psicanálise é coisa de psicologia. Então, Divaldo, ela é notável, ela olha e lhe define. Eu digo, Ave Maria, ela vai demorar um mês cuidando de mim. Pois bem, no dia seguinte, eu me preparei. Eu cruzava a perna, ficava feio, descruzava. Eu botava o braço, descia o braço. Balançava a cabeça, meu Deus, é horrível. A gente está se preparando. Por fim, quando a senhora chegou, ela chegou, apertou a mão de minha amiga, de pelo menos é educada, né? Enquanto aperta a mão, a gente faz lá. Ela apertou a mão, foi chegando em mim e fez assim, desarme-se. Eu disse, mas eu não estou armado, você está. Você está armado contra mim. Eu disse, mas como? Olhe, está fechado, está na defensiva. Era verdade. E eu tinha tanto medo da mulher que... Então, a primeira coisa que a gente faz é o movimento sensitivo. E à medida que a coisa vai, a gente solta a mão. Pois é, são os sinais corporais que a gente pode identificar também os estados da mão. Eu citei apenas um, que é muito vulgar. Mas, muito bem, não quer dizer que taxativamente cruza o braço que a pessoa está armada, não. É um estudo antropológico. Pois bem, e conversei com a senhora, e ela me perguntou assim, por que você estava armado, Divaldo? Eu disse, eu estava com medo da senhora pensar que eu sou psicopata. Porque todo psicólogo, psicanalista, psiquiatra, olha para a gente com um risozinho assim. Como que diz, estou te olhando, hein? E a gente fica fazendo tudo que não deve e sai tudo errado. Isso é que é pior. E quando termina, ele diz assim, é uma pessoa normal. Porque todo mundo é anormal. Esse é que é o problema. O que é uma pessoa normal? Não tem, não existe. Porque se ele é todo arrumadinho, ele tem conflito de perfeição. Se ele é todo desarrumadinho, ele é negligente. Aí nós entramos no campo das neuroses. Não passe uma mulher grávida embaixo de uma escada, porque o menino vai nascer doente. E então eu me lembro dos transtornos neuróticos, a neurose de geometria. Eu fui um neurótico de geometria incrível. Eu adorava arrumar tudo. O copo aqui, esse papel aqui, isso aqui, minha mesa arrumadinha. E todo mundo dizia assim, bem arrumado, né? Neurótico. Se alguém chegava e empurrava, até com a barriga, eu ia também empurrando para botar no lugar. Não deixava. Neurose de geometria. Hoje eu sou neurótico de alegria. Deixa para lá. A vida conserta. E quantas coisas neuróticas. Há uma lenda na área do emprego que um homem recebia os clientes numa sala comum. E então, lá atrás dele, havia um quadro na parede. E o quadro ficava torto.
Chegava o cliente, sentava e ganhava o emprego ou não. Se o cliente levantasse e dissesse assim, dê licença, eu não posso ver um quadro torto, e consertava, era neurótico de geometria. Portanto, eu conheço várias pessoas, no meio da intimidade, eles me dizem assim, Divaldo, olha, o quadro está torto. Eu digo, é de propósito. Todo mundo vê o quadro torto, já não está? Pode ser assim de quase milímetro. E o quadro certinho, a pessoa chega a dizer assim, mas tão bonitinho, tudo no lugar, tudo arrumadinho, foi com fita métrica? Ainda tem esse detalhe, fita métrica. Então, esse é o quadro da criatura humana. É Jesus nos ensinando a ser feliz. Não faça outro o que você não gosta que outro lhe faça. Pode haver uma filosofia mais lógica? Dê. É muito melhor dar do que tomar, do que pedir, do que receber. Seja você quem ama. Já olharam a cara de uma pessoa que ama e a cara de uma pessoa que suspeita de todo mundo? Até fisiologicamente. Quem ama está sempre com um sorrisozinho e não envelhece. Essa é a melhor posição para a pele, é sorrir. Porque quem sorri movimenta dois músculos, o risóris e o outro. E quem enfesa contrai 12. Por isso, todo cara enfesado é velhote. Tem assim a cara, você diz, nossa, que cara antipático, está todo contraído, está envelhecendo. Mas se ele está rindo, ele diz assim, que graça, não é? Ele está sempre alegre, porque o rosto fica liso, sem pé de galinha, sem pé de pata, sem pé de peru, sem nada. Então, são questões do processo evolutivo, herança das fases que nós já passamos. Quem vê uma criança, um feto, vê a nossa evolução toda no feto, desde a concepção, o óvulo transformado em ovo, até o indivíduo. Ele passa por essa posição, por aquela outra, por aquela. Toda a evolução animal, até chegar ao estado de criatura humana. Então, Jesus vem e nos adverte. Mais tarde, porque as lições dele não foram absorvidas, os imortais vieram completar as lições dele. Porque ele disse, depois da vida, a vida. A morte é apenas um fenômeno biológico. A vida continua. Se você proceder bem, você vai ser muito feliz. Como alguém que faz um bom curso, uma boa universidade, e depois a vida prática. E entre esses variados códigos, o amor tem preferência. E logo a seguir, o perdão. Porque para amar necessita ter muito sentimento de perdão. Não ter senso crítico avançado. Não ficar olhando as imperfeições, as coisinhas miúdas. Olha, arrastou o pé quando passou, viu? Aquilo foi para mim, foi indireta. Quando eu cheguei, balançou a cabeça. Pensa que eu não vi? Eu vi. Balançou o olho. Precisava ser todo mundo vesgo para não balançar o olho. Então, Jesus nos deu o Espiritismo. Os imortais vêm e nos dão lições preciosas. Porque nós, depois da morte, continuamos como sendo. Uma pessoa diz assim, meu pai morreu ontem, como é que ele está? Perturbado. Ah, mas ele era um homem bom. Mas continua um homem bom perturbado. Não é o fato de eu ser bom que eu não me assuste, que eu não me perturbe com aquilo que eu ignoro. Mas, sendo ele homem bom, logo vem espíritos bons que protegem. Se não era bom, vem espíritos semelhantes que acompanham. Se tinha vícios, os vícios rondam-no. Se tinha virtudes, as virtudes aparecem imediatamente. E se tinha um sentimento de amor, muito bem. Durante anos, eu conheci uma pessoa que era perseguida por um espírito mau. Era uma jovem, ela não podia ter namorado,
porque terminava sempre brigando com o namorado. Sensível, ele então instigava, chegava ao noivado, brigava, tinha dores de cabeça insuportáveis, e ele se incorporava nela e dizia que ela havia de pagar a traição que cometera contra ele na vida anterior. E eu tentei dialogar com esse espírito várias vezes. Tentei, ele me ouviu e dizia no fim assim, mas eu não perdoo. O mal que ela me fez, eu não perdoo. Um dia, eu tive uma ideia. Enquanto estava conversando com ele, eu disse assim, meu irmão, você diz que odeia. E como é que vai sua mãezinha que já desencarnou? Você gostaria que ela o odiasse? Ele então me respondeu, este é um nome sagrado. Minha mãe é um nome sagrado. Não chame agora. Eu digo, pois é. Quão triste ela ficaria de ver você fazer infeliz a esta criatura, ela que lhe ama tanto. Você tem visto sua mãe? Não. Por quê? Ela está numa fase superior, você está numa fase inferior. E fomos conversando. De repente, a mãe desencarnada apareceu a ele. E ele, que estava incorporado na médium, deu um grito, mamãe. Os olhos bordaram de lágrimas, o gesto, o rosto, mamãe. Ela se aproximou e, com a doçura de uma mãe, abraçou-o e disse, meu filho, eu venho buscá-lo. Mas é preciso que você mude de mente para ficar ao meu lado, porque são planos de evolução. Ele mudou na hora. Perdoe-me, mamãe. E a senhora, que já era agora uma mulher de uns 60 anos, ficou tranquila. E sabem da maior? Casou. Foi o que mais me surpreendeu. Então, quem tiver aqui 60 anos e ainda não casou, apelem para a mãe do obsessor, que ela virá para ajudar. Daí o perdão é fundamental às nossas vidas. E todos nós temos queixas, reclamações, traições, pessoas que nos enganaram, mágoas, ressentimento. Eu tenho um amigo que diz, Divaldo, eu perdoo, mas Deus vai se vingar por mim. Eu acho de uma covardia. Ele sai agora, bota Deus contra. É de uma coragem extraordinária. Mas esse preâmbulo muito longo para falar do perdão. Hoje, para nós, é a noite do perdão, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias de mágoas, dias de ressentimento, dias de pessoas nevropatas, pessoas que estão reagindo, que nos tratam mal, que têm expressões desagradáveis, que nós tratamos bem e não corresponde. Então, eu me vou permitir contar apenas 2 fatos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a maior tragédia foi o Holocausto Judeu. 6 milhões de pessoas foram assassinadas só porque eram judeus, sem culpa nenhuma. A pessoa ia andando, podiam dar um tiro e matar, porque era matar uma mosca, não tinha valor nenhum. Então, a que ponto chegou a nossa cultura? E ainda hoje, muitos de nós temos raiva, antipatia de pessoas que nos fizeram mal, que se nós pudéssemos, afastaríamos do nosso rincão de afetividade. A Turquia é uma amálgama de raças por causa do Império Otomano, de alguns séculos que a Turquia dominou praticamente a Europa e a Ásia. E a Armênia, um país
conseguir uma área na Turquia onde seu povo vive, mas vive sob pressão dos turcos. No ano de 1915, os turcos fizeram uma guerra contra os armenos, portanto, uma guerra civil, porque foi uma guerra dentro de casa. Eram 3 milhões de armenos. Os turcos mataram, de 1915 ao fim de 1916, 1.500.000 pessoas, pelo crime de ser armeno, de pertencer a outra raça, sem nenhum outro motivo, porque queriam suas terras de volta. O Espiritismo vem nos dizer nesta hora que o ódio, o ciúme, a mágoa, o ressentimento são inimigos nossos. Nós andamos atormentados, inquietos, porque cultivamos esses sentimentos sociais, porque eles fazem parte do nosso relacionamento. É muito difícil olhar para a cara do traidor, mas é muito fácil dizer assim, antes ele do que eu. É melhor que ele seja o traidor do que se fosse eu. E agora eu vou contar uma outra história também real, de uma doutora em perdão. Nos Estados Unidos há essas classificações. E ela é terapeuta do perdão. Seus pacientes são aqueles que odeiam, que têm mágoa, que desejam vingança, que adoecem. E certo dia, uma jovem trabalhava no escritório e o seu patrão era daqueles que irritam até uma gota d'água. Ele botava defeito em tudo que ela fazia. Ela fazia o memorando, ele emendava para ela passar a limpo. Ela chegava tarde, ele reclamava. Ela ficava até mais tarde, ele reclamava. Ela fazia de tudo para o mal dele. E ela foi tomando ódio, porque fazia de tudo para merecer, que precisava do emprego. 10 anos depois, ela resolveu se vingar. Eu vou perder o emprego, mas eu vou dar uma bofetada nele, na cara, que ele não vai tirar mais nunca. Amanhã eu vou me salvar. E ficou contentíssima. Ia perder o emprego, mas ia se ver livre daquele monstro. Se preparou psicologicamente, ficou olhando bem ele, e disse, na hora que eu der o soco, vou dar deste lado para ele ficar com a boca torta. Então, quando ela foi saindo à tarde, tinha um teatro e estava anunciada uma conferência, um seminário. Se você tem algum inimigo, venha me ouvir. Ela disse, mas era o que faltava. Inimigo é o que eu tenho, vou lá. Pagou a taxa, entrou, e a terapeuta fez uma palestra extraordinária. Ela se convenceu, mas o ódio era acumulado. Quando terminou tudo, antes de sair, ela resolveu consultar o terapeuta. E, ao aproximar-se do terapeuta, disse, eu sei que já está terminado, mas é que eu tenho um patrão e vou me vingar dele amanhã. E o seu discurso não me convenceu. A terapeuta disse, mas o que você vai fazer? Vou dar uma bofetada nele. E vai perder o emprego? Vou. Precisa do emprego? Preciso. E vai perder o emprego, por quê? Porque ele é um miserável. Uma melhor razão para você não perder o emprego. Mas eu não aguento mais, estou em tempo de morrer. Vou lhe dar um conselho. Tente. Amanhã, quando você entrar, provoque-o. Arraste assim o pé, olhe para ele e ria, que ele ficava irritado. E quando ele reagir, você diga assim, calma, chefe.
Eu tenho uma tia que se aborrecia por tudo. Até que toda vez que ela se aborrecia, essa artéria crescia. E um dia estourou e ela morreu. Ela disse, mas maluquice. Eu vou dizer isso a ele? Diga, só por dizer. No dia seguinte, ela entrou ainda com mais raiva, arrastou chinelo, e ele disse assim, chegando tarde, não é? Ela disse, chegando tarde, e daí? Qual é o caso? Ele ficou roxo, e ela disse, sabe por que eu estou lhe falando isso? Porque eu tinha uma tia que era igualzinha ao senhor. Ela se aborrecia por tudo, se encolerizava, até que uma artéria, essa artéria aqui do senhor, crescia, está crescida, estourou e ela morreu. Então eu quero ver se o senhor morre. Ele disse, mas é uma louca, como é que eu vou morrer? Cuidado, não se irrite. Como não irrite? Eu avisei. E ele ficou, que cínica. No dia seguinte, lá vem ela. E ele foi gritando, vai repetir a cena. Ela, calma. A minha prima, minha tia, era assim. 2, 3, no quarto dia ele disse, mas não tem nada, meu pescoço está ótimo. É quando a calma desce. A veia sobe, a veia baixa. E um dia que os dois discutiram, ela disse, cuidado, eu vou até sair porque vai estourar a veia. Ele saiu correndo e foi ao espelho do lavabo, mas está tudo bem. Voltou e disse, você está querendo me irritar, é? Porque você não sabe a vida que eu levo. Não precisa me irritar, não, eu já venho irritado. Você não sabe a mulher com a qual eu sou casado. E como eu não posso descontar nela, eu desconto em você. A moça disse, não é? Mas eu quero ver, a artéria estourar. E a artéria estoura, não estoura? Foram conversando. Ele convidou-a para tomar um lanche, que ele pagou. Terminou se confessando. É porque nós, os homens, não temos com quem falar. As mulheres conversam, mas a minha mulher não é assim que trata, tal. Ficaram amigos íntimos por causa da artéria. Então, se tem alguém aqui que se contraria com facilidade, a gente chega e diz assim, olha, e faz o perdão, porque o problema é dele, não é nosso, e torna a vida feliz. A nossa vida vale a pena ser feliz. É tão breve, é tão cheia de incidentes, de acidentes. Agora a gente tropeça, mais tarde a gente recebe um abraço bom. Não deixemos que o mal prevaleça. Sobreponhamos o mal. Quando eu era jovem, me aconteceu um drama muito grande. Eu era jovem, inocente, e aquilo me maltratou muito. Foi a melhor coisa que Deus me deu. Porque me deu 96 anos. Eu tinha 19. Já imaginaram o que eu experimentei em todos estes anos, só porque eu venci aquele impedimento. Certo dia, no Rio de Janeiro, eu encontrei um ladrão. Eu também já encontrei ladrão, graças a Deus. E ele me deu uma bofetada, porque ele perguntou, qual é o dinheiro que tem aí? Eu disse, eu não sabia que ia ser roubado, eu não trouxe nada. Ele então me deu um soco. Eu disse a ele, calmamente, como estou aqui, você não sabe o bem que você me faz. Porque viver no mundo que tem canalhas como você é uma desonra. Eu sei que você está armado e vai me ameaçar, mas eu não tenho nenhum medo de você. Meu filho, a vida é tão cheia de surpresas. Ele aí parou. Eu vi a mãe dele desencarnada.
Ela conversou comigo, pois esse indivíduo que ia me matar, porque eu não tinha dinheiro, tinha deixado o relógio na casa de minha amiga, onde eu fazia o culto evangélico, se tornou meu guarda-costas. É uma pena que já morreu, porque ele era forte. E eu ia fazer palestra em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, Duque de Caxias, lugares assim um pouquinho animados. E quando terminava, fazia uma fila, e o carioca chega, beija, abraça, não sei o quê. E aí chegava um outro, me dava um abraço, e ele era forte, um mulato forte, carregador do cais, veja com que eu fui me meter. Então ele olhava de lá e dizia assim: tio, deixa o maneiro, porque ele achava que a pessoa ia me assaltar. E eu dizia assim: maneira. Ele dizia assim: cuidado, manda afastar um pouco, está muito junto. Aí a pessoa terminava perguntando o que é. Eu digo assim: é meu assaltante. Ele é o meu defensor. Pois bem, este homem foi de uma utilidade para mim no Rio de Janeiro, porque terminamos conversando, eu levei ao meu apartamento, dei jantar a ele, comi também, porque quando a gente tem medo, dá uma fome. Depois que passa, a gente come uma tábua. Eu comi. E pedi a um amigo para arranjar um emprego para ele. 10 da noite eu telefonei para o amigo. É formidável a gente ter amigo, né? O amigo disse assim: Divaldo, são 10 horas, o que é que eu vou fazer aí? Eu digo: eu preciso de você agora. Ele veio apressado com a esposa e então perguntou que ele quer lhe apresentar aqui um amigo. Aí o cara disse assim: sou fulano de tal. Eu disse: conte a ele quem é você. Ele disse assim: porque eu já matei um. Eu digo: olha aí, ó, como ele é honesto. Pior é que ainda vai matar. Ele já matou. Conte porque foi, meu filho. A esposa ficou com os olhos assim. Ele aí contou a história dele. Que história terrível. Ele matou realmente o amante da mãe, porque fazia dele mula levar droga. E foi preso, estava em liberdade condicional. Mas ninguém dava emprego a ele. Então ele me achou, não sei porquê, queria dinheiro, não tinha. Ele podia me levar, e se ele mandasse pedir o resgate, iria uma notícia assim: nós lhe damos R$1.000 para não soltar ele. Segure lá. Pois bem, então meu amigo disse: o que é que você sabe fazer? Nada. Tenho 25 anos, passei 5 anos na cadeia. Meu amigo disse: sabe dirigir carro? Aí disse: isso eu sei, posso aprender. Aí meu amigo disse assim: você vai ser o chofer de minha mulher? Ela olhou para mim e disse assim: Divaldo, digo, esse já é assassino. A gente tem que se livrar dos que ainda vão ser. Não tenha medo. Eu garanto por ele. Meus amigos, garanto porque eu estava morrendo de medo. Viajei à África do Sul. Quando eu voltei, o meu amigo foi me pegar no Galeão, que antigamente ele ia sempre. E eu encontrei um rapaz de uniforme, bateu continência. Eu digo: mas quem será? Até que eu reconheci. Aí ele fez assim: tudo bem, tio? Eu digo: como vai? Legal. E o seu patrão? É o bom patrão. E a patroa tem medo de mim. Meus amigos, então, eu olhei para ela e ela disse assim: Divaldo, o homem parece um touro quando ele senta, mas é tão gentil. Resultado, ele se tornou meu guarda-costas. Toda vez que eu ia ao Rio, até antes da pandemia, ele ficava a certa distância, assim, fortão. Qualquer coisa ele passava, fazia assim: cuidado, cuidado. Eu dizia: é amigo, amigo também trai. Daí há muitos perdões.
o meu amigo, que era um homem economicamente bem, deu-lhe uma propriedade, deu-lhe trabalho, tornou-se cidadão, morreu, deixou 5 filhas. Tudo por um ato de perdão. E porque a mãe me apareceu e disse, salve meu filho. E então eu perguntei um dia a ele assim, você pretendia me matar? Ele disse, pretendia. Estava em liberdade condicional, não tinha nada a perder. Eu perguntei, e por que não me matou? Porque o senhor me chamou de filho. Foi a primeira pessoa que me tratou como gente. Porque todo mundo me tratava como rebutalho. E o senhor, naquela hora, que eu estava furioso, com uma faca na mão, o senhor disse assim, meu filho. Eu aí fiquei com vergonha. Lembrei de minha mãe. E nos tornamos amigos. Então, perdoemos. Feliz é quem perdoa. O perdoado vai ter que resgatar perante as divinas leis. E neste fim de semana, que tenhamos o início de uma semana pacífico. Não deixemos que o mal nos perturbe. O mal está no ar, provocando. Em casa, o marido, a esposa, o empregado, o filho, alguém. Então, demos uma olhadinha e diga assim, amanhã eu te dou a resposta. Amanhã eu te dou a resposta. E digamos então a Deus assim, Pai do céu, nestes passes que nós vamos receber, pedimos aos companheiros passistas para tomarem os seus lugares. Nós te pedimos, Senhor, que enriqueças o nosso coração de paz, que a tua justiça e misericórdia tomem conta de minha vida. Sê tu a dádiva sublime do amor. Apazigua o meu coração e faze que possamos manter uma atitude feliz, mesmo com os problemas que estamos tendo. Nós te pedimos, Senhor, que nos abençoes, que abençoes a nossa família, aqueles a quem amamos, que fazem parte do nosso círculo familiar. Que abençoes os que nos querem mal, que tenhamos a felicidade de mudar-lhe a paisagem interior. Tem compaixão dos suicidas, aqueles que não tiveram coragem de esperar a realidade da vida. Nós te pedimos, pelos enfermos aqui presentes, por cada um de nós, por nossos problemas, que possamos levar para casa a paz espiritual em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos daqui melhores do que chegamos. Pela tua caridade, abençoa nossa casa, aqueles que militam, nossos diretores, trabalhadores. Tem misericórdia, suplicamos. E acima de tudo, Jesus, abençoa a água que te apresentamos para transformá-la em medicamento, capaz de nutrir-nos. E recebe nossa gratidão, nossa infinita gratidão pela tua misericórdia. Permite que em teu nome, em nome de Deus e da Mãe Santíssima, dos Espíritos bons,
nós encerremos a nossa reunião com muita paz em nosso coração e com os espíritos guias ao nosso lado, ajudando-nos no bem, que assim seja. Está encerrada a nossa reunião.